A cena é mais ou menos essa. Um ingresso VIP na primeira fileira para o espetáculo natural mais incrível de todos. Uhum. Uma varanda enorme, de frente para um oceano azul estonteante, com uma brisa constante e areia branca. O sonho de consumo de muita gente. Exato. A gente olha para as capitais litorâneas hoje e assume, automaticamente que a praia sempre foi o centro de tudo. O metro quadrado mais caro, o coração financeiro. O grande desejo. Isso. Mas o material que a gente está analisando hoje prova que essa reverência ao mar é uma invenção muito recente. Muito recente mesmo. E é por isso que o nosso mergulho profundo de hoje é tão fascinante. A cidade de Fortaleza está celebrando 300 anos de história. Uma marca gigantesca. 300 anos, uau! É muito tempo. E para entender como essa metrópole se formou, a gente pegou uma reportagem investigativa super reveladora da jornalista Mariana Fernandes. Foi publicada no jornal O Povo, né? Exatamente, no jornal O Povo, em abril de 2026. E a missão da nossa análise hoje é desconstruir um dos cartões postais mais famosos do Brasil, que é a Avenida Beira-Mar. Um símbolo total da cidade. A gente quer entender como esse pedaço de terra passou de um lugar completamente ignorado, um verdadeiro ponto cego no mapa, para se tornar uma muralha de concreto de altíssimo luxo. É uma virada muito brusca. Sim, e claro, a gente vai analisar os apontamentos do artigo sobre o mecanismo por trás disso tudo, porque a reportagem deixa bem claro que uma mudança urbana dessa magnitude nunca acontece sem que alguém pague a conta. E a gente só está aqui para repassar o que as fontes descobriram, então. Com certeza. O que a Mariana Fernandes e os historiadores que ela cita fazem é justamente tirar aquele filtro dourado de rede social da paisagem. É, tirar o glamour, né? Exato. O texto foca bastante na ideia de que a história do planejamento urbano raramente é movida por um súbito apreço pela natureza. Aham. Segundo os autores, ela é movida por interesses econômicos. O artigo defende que a Beira-Mar é o laboratório perfeito para observar como a especulação imobiliária operou ali na sua potência máxima. Claro, essa é a perspectiva econômica que os historiadores trazem na reportagem. Certo, vamos destrinchar isso então. O artigo aponta que nos séculos 17 e 18, a cidade nasceu literalmente de costas para o oceano. Totalmente de costas. Eu fico muito curioso com isso, porque, eu entendo que a infraestrutura era outra, mas numa região tropical, por que ignorar a praia? Como funcionava essa engrenagem econômica que justificava isso? Então, a questão central que o artigo levanta é que a gente não pode olhar para o passado com essa nossa lente de lazer moderno, sabe? Ah, claro, a ideia de férias. Hoje o mar é sinônimo de férias, de relaxamento, de tomar um sol. Naquela época, a praia era vista como uma fronteira hostil. Hostil? Caramba. Muito hostil. Era sinônimo de trabalho braçal, pesado. Não era um lugar para se passear com aquelas roupas de época cheias de camadas. Faz sentido. O pessoal ia derreter ou sair coberto de areia. Exato. E mais do que isso, os historiadores citados explicam que a praia funcionava quase como uma doca de carga e descarga. O dinheiro real não estava sendo gerado ali na orla. Ah, então é como se fosse uma zona industrial da época. Ninguém constrói uma mansão de luxo no meio de uma zona portuária de carga-descarga. Perfeito, a lógica retratada no texto é exatamente essa. A reportagem detalha que a sustentação de Fortaleza vinha do interior, do chamado sertão profundo. O interior do estado. Isso. Segundo a pesquisa, as grandes fortunas da época eram baseadas na pecuária, na produção de carne de charque e nas imensas plantações de algodão. Toda essa engrenagem, exigia terra firme, rotas para o gado, acesso a ar, rios de água doce lá no interior. E o litoral ficava sobrando nessa história. Sobrava total. O litoral era deixado para as populações que viviam à margem desse grande ciclo econômico. A reportagem menciona que estamos falando de tribos indígenas e de comunidades tradicionais de pescadores. O pessoal que tirava o sustento direto dali. A faixa de areia é o espaço de sobrevivência deles. Eles pescavam no mar, nas lagoas da região. Enquanto isso, a elite agrária, que era quem ditava política e economia, segundo o artigo, olhava para a terra seca, para dentro do continente. Porque era lá que brotava o lucro. O que é muito louco de pensar porque cria uma ironia gigantesca, não acha? Nossa, muito. O espaço que, de acordo com o texto, hoje é o mais disputado da cidade, era, há 200 anos,
o refúgio da galera que estava completamente excluída do sistema financeiro oficial. Uma inversão de valores completa. Sim, mas aí a roda gira. O tempo passa e a gente chega num ponto de virada que a reportagem localiza entre o final do século XIX e o começo do século XX. O tal do efeito da Belle Époque francesa. Ah, esse ponto da pesquisa é fascinante. E lendo o artigo, a minha impressão é que a elite de Fortaleza não acordou um belo dia e disse: "Ah, nossa, que vista linda, vamos morar lá na praia." Teve um empurrãozinho muito pragmático para essa mudança, não teve? Sem dúvida teve. A influência europeia, especificamente a Belle Époque ali entre 1871 e 1914, introduziu no mundo todo esse conceito de balneabilidade. Balneabilidade. Basicamente eles começaram a medicalizar o mar. Como se fosse um remédio. Tipo isso. A água salgada ganhou um status de purificação na época. E a elite de Fortaleza, claro, começou a importar essa ideia. Certo, copiar a moda europeia. Isso. Mas, como o historiador Sebastião Rogério Ponte aponta de forma brilhante na pesquisa que o jornal cita, essa importação desse hábito chique serviu como a luva perfeita para um problema urbano que estava se tornando insustentável. É aqui que a história do artigo fica realmente interessante. Porque a gente descobre que o centro de Fortaleza, que era o verdadeiro reduto da elite, estava passando por um colapso de convivência a partir da década de 1920. Um caos total. A cidade cresceu muito, né? E com o crescimento veio o comércio pesado, multidões de pedestres e a barulheira, os primeiros carros, os trilhos dos bondes rasgando as ruas. O centro virou um turbilhão barulhento. Perdeu aquela paz toda. Exato. Então, me corrige se eu estiver interpretando mal os autores, mas eles argumentam que a ida para a praia não foi puramente em busca de saúde. Eles estavam fugindo. Foi um êxodo motivado pelo estresse da cidade grande. Eles criam um silêncio. Essa é a leitura mais precisa do fenômeno, segundo o historiador Ponte. O conceito francês de balneabilidade foi apenas o verniz cultural. A desculpa chique. Exato, a desculpa sofisticada. O texto defende que a motivação real da migração foi a segregação espacial. O centro se democratizou demais para os padrões deles. Todo mundo misturado. Tinha operário cruzando com figurão na mesma calçada, tinha o apito da fábrica, o barulho da buzina. Os pesquisadores apontam que quando um grupo perde a exclusividade do seu território, eles sempre buscam um novo refúgio para reerguer suas barreiras. Espaços exclusivos, né? Isso. E a praia, que até então era aquela zona de trabalho ignorada dos pescadores, de repente oferecia tudo que o centro não tinha mais: espaço amplo, ventilação e, acima de tudo, de acordo com a pesquisa, distanciamento social daquele caos comercial. Mas repara numa coisa muito séria que o artigo traz. Para essa sala de estar gigante funcionar para os novos moradores, ela precisava ser esvaziada primeiro. Um ponto crucial. E a reportagem da Mariana Fernandes não esconde o custo humano dessa transição. O texto relata os fatos de que a orla não era um terreno vazio esperando a chegada do progresso. As comunidades de pescadores ainda estavam lá. Eles moravam e trabalhavam lá há gerações. Sim. E aí entra a década de 1950 que o artigo aponta como o momento em que a força bruta se une para criar a Avenida Beira-Mar física que a gente conhece hoje. Como é que foi isso, segundo os historiadores? Bom, o texto descreve isso como o momento de consolidação de uma gentrificação clássica. É relatado que a elite começa a migrar definitivamente para o bairro da Aldeota, que fica ali próximo ao mar. Certo. E os autores argumentam que, para que o litoral se transformasse em um cartão postal vendável, o espaço precisou passar por uma espécie de asepsia social. Aquele ambiente rústico de redes de pesca e casebres não combinava com a estética europeia que queriam implementar. O pesquisador Paulo Linhares detalha bem isso, né? Como a praia de Iracema começou a ganhar contornos de requinte. Ele destaca um símbolo gigantesco dessa ruptura, que é o edifício São Pedro. Ele foi inaugurado lá em 1951 como Iracema Plaza Hotel. Um marco. O primeiro grande farol da elite na orla. E é bizarro, porque quando a gente vê fotos dessa época, o edifício São Pedro ali novinho, aquelas festas de gala, os carros importados estacionados na frente. Tudo muito glamuroso. A sensação é de puro glamour. Mas o artigo é bem contundente sobre o que aconteceu fora do enquadramento dessas fotos clássicas. A pesquisa mostra que essa limpeza do terreno,
não foi nada amigável. A gente está falando, de acordo com o texto, de remoção forçada. Sim, é uma parte difícil, mas documentada. A pesquisa do professor Ponte mostra que os pescadores foram transferidos contra a vontade para outras áreas da cidade, especificamente para os bairros do Mucuripe e da Varjota. Longe de onde eles tiravam o sustento original, né? Pois é, o artigo descreve o mecanismo que rolou. A terra é reavaliada, os impostos sobem muito, a legislação urbana muda para exigir padrões de construção que a população original simplesmente não consegue pagar. Ficam encurralados. Exato. E, por fim, o texto relata que o poder público encabeçou a remoção sob a justificativa de modernização da cidade. Ou seja, para que um grupo pudesse desfrutar da brisa do mar em silêncio, a reportagem aponta que comunidades inteiras perderam seu acesso direto à fonte de sustento. Os historiadores chamam isso de uma expulsão mascarada de progresso urbano. É exatamente o argumento deles. O que me leva a uma ironia ainda maior relatada nessa cronologia. Vê se você concorda com o que o artigo sugere. O pessoal sai do centro porque odeia a aglomeração e o barulho. Eles expulsam os pescadores para ter paz e exclusividade na praia, e logo em seguida eles começam a construir o seu próprio tipo de caos. É muito contraditório. Demais. Porque uma vez que o terreno litorâneo foi limpo, entre aspas, a especulação imobiliária pisou no acelerador. O que me chamou muita atenção no texto é como as regras do jogo mudaram rápido. A gente leu que, no começo dessa verticalização, nos anos 50 e 60, existia uma lei que limitava os prédios a, no máximo, 6 andares. Que é uma altura bem razoável para a beira da praia. Super razoável. 6 andares mantém a vista, não bloqueia o sol de todo mundo que mora atrás, mas o artigo mostra que esse limite durou pouquíssimo tempo. Como eles justificaram o salto de pequenos prédios para verdadeiros arranha-céus tão rápido? Então, segundo a reportagem e os especialistas consultados, a justificativa oficial quase sempre envolvia a ideia de adensamento, sabe? De melhorar o uso da infraestrutura que já estava ali. Colocar mais gente onde já tem esgoto e rua asfaltada. Isso. O mecanismo real por trás disso foi puramente pressão do mercado. Eles explicam a lógica assim. Um terreno de frente para o ar tem um custo astronômico. Se só pode construir 6 apartamentos ali, o retorno financeiro é X. O lucro é limitado. Exato. Agora, se o lobby imobiliário consegue pressionar a Câmara Municipal e alterar a lei de zoneamento para permitir, digamos, 18 andares. O lucro triplica. Triplica, sobre o mesmo metro quadrado de terra. A reportagem mostra que essa força comercial foi esmagadora na mudança da lei. E o artigo faz questão de mostrar que isso não é uma teoria da conspiração. Os historiadores documentam isso operando à luz do dia. A vista para o mar virou, de acordo com eles, o principal produto da cidade. E para vender essa vista para o máximo de pessoas possível, eles precisaram empilhar essas pessoas. Literalmente empilhar. A reportagem destaca que a gente está falando de uma muralha de concreto que atinge até 72 metros de altura, bloqueando toda a orla. E é aí que a pesquisa entra num ponto crítico. Esse é o momento onde essa arquitetura focada na vista colide frontalmente com a sustentabilidade da cidade inteira. O impacto ambiental disso deve ser gigantesco. O texto é muito claro sobre isso. A verticalização da beira-mar, segundo os estudos citados, não foi planejada com base em impacto ambiental ou aerodinâmica urbana. A prioridade, segundo os autores, era construir mais unidades de frente para o oceano, e as consequências físicas disso são brutais e estão bem detalhadas na reportagem da Mariana. O artigo bate forte nessa tecla. E para quem nos ouve e de repente não entende a física da coisa, o problema apontado de você subir uma parede contínua de 72 metros de altura na beira da praia não é só estético, né? Não, de jeito nenhum. O texto fala de uma alteração mecânica no microclima da metrópole. O vento simplesmente bate nos prédios e não passa. É exatamente o que os especialistas afirmam. Essa fileira atua como uma barreira física colossal. O Ceará é muito famoso pela constância de seus ventos, né? Os famosos ventos alísios. Isso, os ventos alísios. Eles vêm do oceano e entram pelo continente, varrendo a cidade e aliviando aquele calor tropical intenso. Refrescando tudo. Mas quando você ergue uma fileira contínua de arranha-céus na linha costeira, a reportagem explica que você cria uma barragem eólica. O vento oceânico bate nessa muralha e é forçado a subir. Ele pula a cidade. Pula.
Ele passa por cima da cidade e ignora completamente os bairros que ficam logo atrás da orla. Cara, então, segundo a lógica do artigo, eles literalmente roubaram o vento da cidade. Quem conseguiu comprar um apartamento na beira-mar fica com aquela ventilação cruzada maravilhosa, enquanto os bairros que estão logo atrás ficam presos numa panela de pressão. O artigo fala de um efeito estufa local, ilhas de calor severas, sem a brisa do mar para dissipar a temperatura, as ruas de asfalto viram um forno. A cidade que, segundo a pesquisa, correu para o mar para fugir do calor e do barulho do centro, acabou construindo um muro que joga todo o calor para quem não está na primeira fila. Os autores consideram isso o ápice da desigualdade sendo desenhada na própria topografia da cidade. E além da questão do vento, a reportagem ainda cita o impacto do sombreamento na areia. A sombra dos prédios. Sim, a praia perde a luz do sol no meio da tarde porque os espigões fazem sombra em cima da areia. E tem também os problemas crônicos de drenagem e pressão sobre a rede de esgoto, que o texto diz que não foi inicialmente calculada para suportar 18 andares por lote. É muito impacto junto. Ou seja, aquela busca pela balneabilidade, por saúde e bem-estar que motivou a mudança lá nos anos 1920, segundo os historiadores, se transformou num grande desafio logístico e ambiental para o resto de Fortaleza. É uma cadeia de eventos muito complexa que o artigo desvenda. Impressiona muito o que a falta de planejamento a longo prazo pode causar. E lendo essa reportagem da Mariana Fernandes sobre os 300 anos de Fortaleza, o que fica claro nas fontes é que a história da Avenida Beira-Mar é uma montanha-russa de contradições. Muitas idas e vindas. Vamos recapitular a loucura desse roteiro que a gente analisou hoje. Uma cidade tropical passa 2 séculos ignorando o mar porque o foco econômico estava no sertão. Aham. Aí o centro fica caótico e o pessoal com mais dinheiro diz: vamos usar a desculpa da medicina europeia e ir morar na praia para ter paz. Eles queriam distância do barulho. Isso. E de acordo com o texto, eles removem as comunidades tradicionais que viviam lá, preparam a área e depois o mercado imobiliário toma conta da situação. Acelerando o processo de construção. Exato. E aquela busca por silêncio e brisa termina na construção de uma muralha de concreto, que os estudos apontam que altera o clima da cidade inteira. Tudo isso focado em criar um cartão postal imponente. E os autores reconhecem que essa imagem funciona muito bem. Esse roteiro de desenvolvimento, apesar das críticas, é um sucesso comercial inegável. Hoje, a Beira-Mar é o coração do turismo, é super vibrante, é o grande símbolo econômico de Fortaleza. Sem dúvida, ninguém nega a beleza atual e o peso econômico que a avenida tem. É. Mas a função da análise histórica trazida pelo jornal é justamente lembrar que a cidade de pedra que a gente habita hoje nunca é resultado de uma evolução, orgânica ou acidental. Tudo tem um motivo, né? Sim. Os especialistas que vimos defendem que o espaço urbano é esculpido por decisões muito intencionais. As leis de zoneamento que permitem o prédio subir, as decisões sobre qual comunidade fica e qual sai, a forma como recursos como o vento e o sol são distribuídos Ou bloqueados. ou bloqueados, tudo isso é resultado das dinâmicas sociais e econômicas de cada época. E a gente está aqui só compartilhando as conclusões dessa pesquisa fascinante. É um lembrete profundo para quem vive em qualquer grande cidade. E isso nos traz de volta para aquela nossa imagem do início da conversa. Do ingresso VIP. Isso, do ingresso para o cartão postal. Da próxima vez que a gente estiver caminhando por um calçadão impecável em qualquer lugar, talvez seja interessante desviar o olhar da paisagem por um segundo e olhar para o chão que sustenta tudo aquilo. É uma ótima reflexão. A provocação que fica, baseada em tudo que a gente leu hoje, é: o que mais as calçadas dos lugares que visitamos estão escondendo sobre o concreto? Quantas outras histórias, ou até transferências forçadas de moradores, foram necessárias para construir as paisagens que hoje a gente acha tão naturais? Fica o convite para a gente sempre questionar a história não contada das nossas próprias cidades,